Está entrando no ar o Jornal dos Trabalhadores. O Jornal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O Jornal dos Trabalhadores está na rádio e nas redes. Siga nosso canal no YouTube e nosso perfil no Instagram. Lute pelos seus direitos. Direitos sociais não são privilégios. Confira nesta edição. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos no ar aqui mais um Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. E na pauta de hoje, nós vamos ler aqui a matéria que sobrou ontem, tá? Que é Cadê a crise? Mercado financeiro reduz ainda mais a projeção de inflação. Ameaça de famílias em Curitiba. PF, desvio de milhões em emendas. E Zema militariza. Educação em Minas. Vamos ler também aqui, na contramão da educação, o governo Zema planeja militarizar escolas em Minas. Operação investiga emendas parlamentares e desvio de 15 milhões. Esse aí eu sou o Taz Assunção, estamos mais um JT e nosso editorial aqui com o nosso saudoso e sempre presente Bruno. Beleza, obrigado, Taz. Bom dia, Juan, que também caiu, eu também estou sem luz. Nós estamos em 2 estados do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ambos sem luz. No caso do Rio Grande, botou a culpa no ciclone, mas a empresa que foi privatizada pelo custo de uma caminhonete usada R$100 mil sequer coloca, é a Equatorial, a empresa que adquiriu a última parte da companhia estatal, a CE, que adquiriu supostamente com as dívidas trabalhistas que foram renegociadas e comprou uma empresa de geração e distribuição elétrica por R$100 mil. Ou seja, isto foi um roubo na forma da lei, ou de uma lei que inventaram para justificar o roubo. Antes de chegar no editorial, Taz, um ciclone chamado extratropical atingiu o sudeste e o sul do país. Todo mundo sabia. A meteorologia previu há uma semana. A empresa colocou equipe de contingência? Não. A empresa concluiu a substituição de postes de madeira por concreto? Tampouco. A empresa concessionária começou a colocar mais rede de fiação subterrânea? Menos ainda. E aí se arrumou uma solução para isso. Qual que é? Os bairros menos populosos da região metropolitana de Porto Alegre e do litoral norte simplesmente ficam sem luz 3 dias. Aonde tem mais população, mais moradores, mais pressão. E aí a luz volta por um milagre. O PIG, Taz, o PIG. Quando teve o mesmo processo de queda de luz por temporal, de 23 para 24, as empresas de mídia do Rio Grande começaram a bater muito na CE. E aí aconteceu um milagre da editoria. Sabe o que foi? Teve mais anúncios pagos da CE nessas empresas. E aí, milagrosamente, o editorial mudou. O editorial era: agora a empresa está ampliando seus investimentos, temos de ter confiança. Porque quando falta luz, não falta só luz, como se fosse pouco, falta água também. Tá certo? Em pleno inverno. Na noite de ontem, mais ou menos o inverno brasileiro da região sul ficou em torno de 5 graus. Agora tu imagina as casas que não tem nenhum tipo de... Não tem reboco, não tem material, são casas de madeira, casas de piso frio, casas de chão batido, etc. Vamos em frente aqui. Nível nacional, 1, 2, 3, editorial. Companheiras e companheiros, Congresso da Mamata. É verdade. Tem uma notícia na pauta de hoje, nós temos 3 vídeos preparados, caiu tudo, porque também o Juan perdeu a luz e a conexão, caiu tudo na base do Juan, que faz a mágica da nossa técnica aqui, que também está na Grande Florianópolis, como o TAS, que está na parte continental de Florianópolis. Está tudo caindo. Por quê? Pelo serviço privado. O que faz o Congresso? O que mais sabe fazer? Nada, não seu benefício próprio. TAS, tem empresa, e não é uma, são várias, que recebem emenda de um parlamentar cujo parente direto, tio, pai, primo, esposa, é proprietária da empresa que recebe a emenda. Olha, gente, se isso aí não é o roubo na forma da lei, o que é o roubo e o que é a lei? Aí depois essa corja reclama
que o ministro Flávio Dino fica trancando as emendas e querendo ver destino e os critérios do serviço público, que é, por exemplo, publicidade. Não é possível. Tem instituto privado, tá, de terceirização de futebol, que só por coincidência bate certinho as instituições privadas, a instituição privada e os municípios onde o deputado que destinou a emenda tem curral eleitoral, que está recebendo já há 6 orçamentos seguidos verba e não tem destino da verba. Eu quero lembrar aqui algo que sumiu da mídia, tá? O deputado federal Arthur Lira, ele mandou um projeto, criou uma emenda boa, tá? De educação para informática, não era robótica não, tá? Mas educação para informática, parecia aquele plano Ceibal, o plano do Uruguai, um notebook por estudante, tá? Mas o Lira foi além, porque pela média dos estudantes das municípios que receberam o notebook, tinha 3 notebooks por estudante. Você me explica essa mágica. E aí, só por uma coincidência, imagina, quem é que não tem 2 milhões de reais vivos trancados no armário ao lado de um pacote de Viagra? Não tem nenhum problema. O pacote de Viagra, tudo bem, é da necessidade humana. Agora, 2 milhões de reais, sem origem, trancado no armário? E aí depois o deputado federal Arthur Lira arrumou a solução para o seu problema. Sabe o que é? Censura prévia, não pode falar do assunto. Aí fica fácil. Pois bem, não é só o Arthur Lira, não é só o amigo do Isalci Lopes, o senador ex-tucano do DF que virou PL, foi mais para a direita ainda. E não é só nenhum nem outro, é muita gente. É mais emenda que orçamento liberado. O maior gasto livre de rubrica no Brasil é emenda. E para fechar, eu queria entender uma coisa. Há 10, 12 anos atrás, concomitante ao primeiro governo Dilma, eu me recordo, porque estava envolvido num projeto de difusão esportiva na Grande Porto Alegre, no município de Viamão. Conversa para cá, conversa para lá, o projeto não anda, não tem verba, e apareceu um facilitador. E aí esse facilitador, Tassi, disse o seguinte, não, a gente trabalha com emenda. Opa, mas isso é legal? Não é legal, aí deu a rubrica, deu a lei, deu tudo certinho. Só tem um problema, a emenda, ela não pode ser emenda da cabeça do deputado. Ela tem que ter uma rubrica prévia. Ela tem que ter destino. Por exemplo, se tem ainda espaço para receber emenda para a saúde, ou para a educação, ou para o esporte, ou para a infraestrutura. Não era essa zona toda. Acabou que o projeto não saiu. Mas a bagunça virou pós-golpe do Temer. Quando o Congresso ratificou um golpe de Estado com apelido de impeachment, porque Dilma foi empichada sem uma causa jurídica, e aí ganhou a liberação total das emendas junto com o teto de gasto, ou seja, a União tem limite de despesa, o Congresso não tem. Enfim, vamos em frente. Congresso da mamata. A gente agora sabe o que está acontecendo, a população majoritariamente tem uma avaliação do Congresso que não passa de 8% de positivo. Congresso esse que tem 100 deputados neofascistas do PL, fora os aproveitadores, oligarcas, espertalhões e companhia, e colou. Congresso da mamata. Por quê? Porque a mamata é para a própria empresa da família. Vamos em frente, vamos lá. Tem boa notícia aí na frente aí. Vamos lá? Vamos lá, mas olha só, eu consegui colocar os vídeos aqui. Quer tocar? O primeiro é o Pix do Brasil, bora lá? Uhum. Era uma vez um porquinho e sua casa de débito. O lobo veio, soprou, soprou e levou 3%. O segundo fez uma casa de crédito. O lobo voltou, soprou, soprou e levou 5%. Na última casa, feita de Pix. O lobo chegou, bateu, bateu e não conseguiu nada. Ninguém mexe no Pix, my friend. O Pix é meu, é seu, é nosso, é do Brasil. Muito bom. Então os vídeos estão na linha, tá? Dá para soltar todos. Dá para soltar Queria te ouvir sobre isso. Comentário rápido, tá? Cara, não precisa de comentário. A gente só tem que lembrar que o Pix, além de ser nosso, só existe 2 lugares que tem tecnologia, 3 lugares que tem uma tecnologia parecida com essa no mundo. China, a sul da Ásia e Brasil, aonde você não precisa mais mexer com cartão de crédito, você não precisa mais estar com o dinheiro na mão,
E isso tira dinheiro de quem? A quem é que deixa de lucrar com isso, que sempre lucrou e explorou a gente a vida inteira? As operadoras dos cartões de crédito e todas elas que operam no Brasil são estadunidenses. Ou seja, o nosso dinheiro é nosso e deixa de circular para lá. Maravilha. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa? É isso que eles querem. Morder essa quantia de movimentação do Pix. Isso não pode. De jeito nenhum. Não, é um culto ao capitalismo. E por falar em culto, vamos pegar o gancho aqui, porque a gente tem um outro aqui que é o culto forçado em local de trabalho. Vamos lá. Então eu posso ir embora. Amigo, já tá liberado, já era você ter ido. Não, tá. Se você quiser ser humilde e ficar todos os dias nos cultos, você tá... Não, eu só não tô me sentindo bem de participar hoje. Deixa eu falar com você, se você não tá bem pra ficar num culto, você não tá bem nem pra estar dentro da empresa. Não, tudo bem, não vou debater isso, não. Aí ele mandou me embora, eu demiti, porque eu não quero participar do culto. Vamos explicar e você comenta, tá? O vídeo trata de um flagrante, já comento, onde um funcionário de uma empresa privada, ele foi coagido, não se sabe se pelo patrão ou se pelo chefe direto, ou se é a mesma pessoa, o dono da empresa é o chefe, para participar de um culto evangélico ou evangélico pentecostal para todo o corpo de funcionários de uma empresa. Ao afirmar que não queria estar naquele dia, o cidadão esse, deve ser o que contrata, o que demite, disse: se você não estar bem para o culto, você não está bem para ficar nessa empresa. E aí, na prática, o cara foi demitido. O companheiro ex-trabalhador foi demitido. Isso é crime e coação na forma da lei. Queria te ouvir, Tasso, por favor. Não, é isso. Eu acho que você pegou bem num gancho que eu ia colocar de dizer que é crime. Para começar, a gente tem a liberdade de expressão e a liberdade religiosa no Brasil. Isso é constitucional. Ninguém pode te obrigar a participar de uma religião ou de um culto onde você não se sente bem, não se sente parte daquilo ou não pratica aquela religião. A outra coisa é que a gente tem uma coisa que, por incrível que pareça, todas as igrejas evangélicas sérias, elas condenam esse pensamento neopentecostal que tem invadido todos os movimentos evangélicos e tem queimado a imagem da fé cristã. Porque a Igreja Católica também está sendo afetada por esse tipo de teologia, que não é mais nem a teologia da prosperidade, é a teologia da dominação, alguns teólogos estão chamando. Por quê? Você obriga e domina o crente, ou domina o cristão a fazer o que o pastor quer, independente de estar escrito na Bíblia ou não. E eles distorcem a palavra como tem distorcido a lei. Então, é um caso antigo já, isso já aconteceu há algum tempo, mas a gente tem que ficar de olho e serve de exemplo de que isso não pode continuar acontecendo, viu? Porque ainda acontece. Muito. Vamos para o nosso último vídeo, que é pela liberdade de cátedra, gado bolsonarista em cruzada reacionário contra a categoria docente. Meu filho não vai ler esse livro, professor. Isso é coisa de doutrinação. Senhor, isso é Dom Quixote, um clássico da literatura universal. Dom Quixote? Isso é comunismo! Esse livro foi escrito em 1605. O comunismo nem existia. E esse cavaleiro andante lutando contra o moinho aqui? Isso é claramente um chamado para a revolução. E a capa? Ainda é vermelha e branca. É claro que isso é comunismo! Como é que não é, pô? E olha aqui, eu pago essa escola. Então minha filha pode sim usar o celular durante a prova. E aliás, ela não errou aquela questão de matemática. O seu gabarito que tá errado. Sei nem por que eu tô aqui, mãe. Nem quero fazer faculdade. Coisa inútil. OnlyFans dá muito mais dinheiro do que faculdade. Ah, os professores, esses doutrinadores perigosos. Você vê, mal conseguem controlar uma sala com 30 adolescentes, mas segundo alguns pais, eles são mestres da lavagem cerebral, capazes de transformar seu filho em um revolucionário radical, com apenas uma equação do 2º grau e uma música do Legião Urbana. Crianças, hoje vamos derrubar o capitalismo. Ninguém vai mais pagar boleto aqui. Mas a gente já não paga, professor. Nossos pais que pagam. Isso é uma metáfora. O que é metáfora?
metáfora. Acho que é alguma coisa de comer, não é? E assim, entre pais que acham que Shakespeare tá vivo e foi visto comprando roupa na Renner, e alunos que acham que metáfora é tipo sushi com nome chique, o professor segue, ensinando a diferença entre mal com U e mal com L, tentando fazer Cervantes competir com os shorts do YouTube, e no fim do dia, a pergunta mais repetida em sala de aula volta a ecoar. Professor, pra que eu vou usar isso na vida? Pra não ser Caramba! Companheiro, eu vou pedir um intervalo. Na volta eu tenho testemunho, tá? Na igreja não, eu tenho testemunho disso em sala de aula comigo. Pode ser? Pode ser. Então vamos de intervalo aqui rapidinho, 30 segundos. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Voltamos de volta. Olha só, aí estamos de volta. Olha, a gente não fez a nossa ladainha do dia, né? Vamos lá, você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá certo? Esse jornal só existe aqui graças ao trabalho de muitos profissionais que precisam do seu apoio. Então, nos apoie com o seu curtindo, comentando, compartilhando, ou você pode também aí mandar um pix para sindasp@gmail.com, né? Sindasp é SINDASPI@gmail.com. Por quê? Qualquer um realzinho aí que você puder nos ajudar, não só ajuda a manter esse jornal, quem sabe a gente tem uma segunda edição no dia. Então, por isso, vamos lá, a luta, né? Ou se você quiser, a gente pode começar a buscar patrocínio de uma camiseta tecnológica aí e começar a fazer mais um intervalo para você. Verdade. Mas vamos lá, verdade. Bruno, vamos Tá, comentar do vídeo. então, eu vi 2 episódios muito parecidos com esse. Um eu acho que é mais gritante, tá? Eu era colega, dava aula numa faculdade privada, na Grande Porto Alegre, bem de ponta, assim, de ponta que eu digo bem elitizado. E tinha um filho lá, de um empresário mediano, mas que esse rapaz era filiado ao MBL. E aí, e tinha uma cadeira de sociologia que o cara não conseguia passar, tá? Então, pô, sociologia 1 é 3 porquinhos, né? Marx, Weber e Durkheim. São as 3 autores que estudam sociologia 1. Ele repetiu a cadeira 3 vezes, então ele repetiu um semestre para cada porquinho. No quarto ele passou, sabe por quê? Demitiram a professora. Aí, milagrosamente, ele passou. Aí teve uma comigo. Era uma cadeira de geoeconomia, cadeira pequena, 2 créditos, inicial, assim, de relações internacionais, mas já tinha em sala de aula MBL e vida louca, essas porcaria toda. Aí eu, quente que eu tava abafando, né? Peguei o manual do Itamaraty, né? Quem estuda rico sonha, ou sonhava em ser diplomata, antes do boneco do posto, né? Antes do Ernesto Araújo. Aí eu coloquei, gente, conceito-chave da cadeira é a divisão social do trabalho, tá? Conforme está aqui no manual do Itamaraty. Algum imbecil ouviu social, ouviu trabalho, falou doutrinação. E a porcaria da queixa foi subindo. Até que chegou no 01 lá da instituição. Eu fui chamado. Professor, o que é isso? Eu falei, isso é o manual do Itamaraty. Mas isso nunca foi aplicado antes. Isso está na cadeira, desde que eu peguei a cadeira, estava no elemento anterior. Mas por que esse exemplo não conta? Porque isso é uma ilustração. Aí eu perguntei, deixa que eu resolvo sala de aula, tá bom. Aí eu perguntei assim, alguém aqui acha que um gari, divisão internacional do trabalho, perdão, alguém acha que um gari tem que ganhar a mesma coisa que um médico? Não, que absurdo, é a meritocracia. Pô, isso se chama divisão social do trabalho, então vocês são a favor. Mas vocês se confundiram, porque eu falei divisão internacional do trabalho, que seria a especialização de cada país. Ou seja, tem países que vendem amendoim e tem países que vendem turbina de avião. Vocês querem me ver em qual país? Depende. Se eu pegar o green card, eu não tenho nenhum problema em sair daqui. Juro pra você, tá?
E aí um comissário político lá da extrema-direita falou, é isso? Então pode dar o conceito, não tem problema nenhum, não. Juro para você. E aí, milagrosamente, ao final do semestre, por outras tripolias mais, rua pro Bruno também. Ou seja, isso não é fantasia, isso aconteceu. Infelizmente. Mas vamos lá, rapidinho. A gente tem vamos mais lá? 10 minutinhos Inflação? para terminar. Eu não quero nem comentar, porque eu tenho umas histórias também escabrosas. Não, beleza. Por falar em crise, que vai nos dar gatilho em crise, vamos falar que, né, cadê a crise? O mercado financeiro reduz ainda mais a projeção de inflação. E a fonte é o cafezinho. O mercado financeiro voltou a revisar para baixo as expectativas de inflação de 2025. De acordo com o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, nesta segunda-feira, dia 28 de julho, pela 9ª semana consecutiva, houve redução na estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que caiu 5,10% para 5,9%. O 0,09, perdão. As projeções divulgadas semanalmente pelo Banco Central são resultado da mediana das expectativas coletadas com mais de 100 instituições financeiras e consultórias econômicas. A expectativa para o câmbio de 2025 também recuou, passando de R$ 5,65 para R$ 5,60. Já a previsão do Produto Interno Bruto, PIB, foi mantida em 2,23%, pela segunda semana seguida. E a taxa básica de juros da Selic segue projetada em 15% ao final de 2025. Então, a estimativa registrada aí nos últimos 5 dias, nas últimas 5 semanas. Bruno? Sigo daqui, Tassi. Vamos lá. Segundo o boletim Focus, primeiro assim, gente, o Focus não é uma maravilha não, tá? O interessante é que o Focus, ele é a escuta feita pro agiota. É o agiota com pessoa jurídica falando ali. Ou é o agiota com pessoa jurídica, ou é o papagaio de pirata do agiota com a pessoa jurídica, que é o especulador e o consultor do especulador. E ainda assim projetar a inflação para baixo. Inflação segue em trajetória de queda nas projeções para 2025. O IPCA, que é o principal indicador de inflação do país, continua com tendência de revisão para baixo. A estimativa para 25 recuou de 5,10 para 5,9. Para o ano de 26, a projeção também diminuiu, passando de 4,45% para 4,4%. E aí, finalmente, dentro da meta, que maravilha, blá, 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 blá. As expectativas para os anos seguintes, 27 e 28, foram mantidas entre 4% e 3,8%. E esse foco já ouviu depois da ameaça de tarifaço, não é uma coisa anterior, não, já é posterior, tá? Para o Índice Geral de Preços, Mercado, IGPM, as estimativas também foram ajustadas. Em 25, a projeção recuou de 1,72 para 1,60. Em 2026, a estimativa caiu de 4,45 para 4,42. A projeção para 27 foi mantida em 4%. Já estamos em 2028, tá? Foi ajustada de 3,98 para 3,96. Agora vem a mutreta. Preço administrado é aquele que está contratualizado junto ao governo federal, que tem agência reguladora. Olha aí, vai cair, vai subir um pouquinho, porque tem que manter a margem de lucro da canalhada. No caso dos preços administrados, que englobam tarifas públicas como energia, tem falta de luz, né? Combustíveis e transportes, a projeção para 25 subiu de 4,64 para 4,69. Para os anos seguintes, as estimativas permanecem estáveis. 4,19 em 2026, 4% em 27 e 3,70 em 28. Aí fica a pergunta para seguir o jornal: cadê a crise? Tem crise nenhuma. Cadê, né? Cadê a crise? Companheiros estão chamando nós aqui para conversar. Estamos dois aqui no telefone, a leitura está complicada, tá? Quando a gente voltar para o Note, se a luz voltar um dia, a gente consegue fazer a leitura dos comentários. Obrigado por todo mundo estar participando.
Ô, Taz, eu acho que a gente poderia pelo menos pegar uma notícia, já são 20, quase 25 minutos de programa. Vamos mais uma, por favor? Dá para ler aqui, ó. A primeira que a gente tem aqui é o seguinte: moradores lutam contra despejo em Almirante Tamandaré, no Paraná. Cerca de 175 famílias de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, lutam contra despejo. A ação é promovida pela Copel, Companhia Paranaense de Energia, privatizada recentemente pelo governador Ratinho Júnior, né? A nossa fonte aqui é o jornal A Verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que essas famílias elas estão lutando por moradia no bairro São Jorge, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, e se mobilizam aí se mobilizaram em um ato frente à prefeitura. O ato denunciou o descaso do governo da empresa e a situação das famílias aí, além disso, conquistou a suspensão de demolições por 60 dias, né? Porque suas casas vão ser demolidas. Então, desde 2020, a Copel tem um projeto de expandir a sua rede, mas ele só avançou após a privatização da empresa. Então, durante o processo de despejo em Almirante Tamandaré, o governador Ratinho Júnior trabalhou para omitir prejuízos financeiros da Copel. A imagem do governador e também a imagem do governador, que desobriga centenas de famílias pobres e desabriga centenas de famílias pobres, em sua maioria idosos e crianças. Somente 33 famílias receberam notificação antecipada sobre a irregularidade e de seus terrenos. Essas famílias, poucas famílias conseguiram um acordo que promete aí assistência da Companhia de Habitação, a Copar, e com um convênio com a Copel, para que elas possam ser realocadas e receberem suas moradias. Ou seja, né, as famílias estão lutando por moradia, estão em um terreno que estava em situação de ocupação, ou seja, elas estão legalmente ocupando um terreno que estava sem uso, e aí agora o Ratinho Júnior, em prol das suas negociatas, está despejando, está tirando casa de quem não precisa. Dizem que é comunista que faria isso, né? Quem sabe ele não é comunista, então. Pois é. Ô, Taz, a Copel era uma companhia exemplar de serviço. Exemplar. E expandiu muito a sua rede, tanto para o interior paranaense, como para a cidade de Espolo, como para a região metropolitana da Grande Curitiba. O filho da Ratazana, o governador Ratinho Júnior, o que ele fez foi uma jogada. Qual foi a jogada? Primeiro avançou para privatizar a Copel de vez. Tá? Porque tinha um trecho dela, um setor dela, uma parte da empresa que não estava privatizada. A outra colocou na conta da empresa o despejo das famílias. Mas quem vai financiar a expansão da Copel é o Estado do Paraná. Engraçado isso, né? E tem mais, só para repetir aqui. Pessoal, luta por moradia. Se a família não é notificada, não tem obrigação de sair. Se a família não é indenizada, não tem obrigação de sair. Se a indenização não for acordada com a justiça, não tem obrigação de sair. Não existe isso de despejo por iniciativa privada. Isso não existe. Isso é uma lei, que não é uma lei, é uma prática pré-ditadura, que foi abolida em democracia, e toda essa relação no direito à moradia, ela é intermediada pela justiça. O que aconteceu? Naquele período muito ruim, tá, entre 16 e 22, o Poder Executivo começou a expedir ordem direta de despejo, sem passar pela justiça. E o Judiciário, no auge da Lava Jato, o que fez? Moita. Ah, não é comigo. Não tenho que me meter. Não. Quem garante as pessoas para moradia, quem tira e quem coloca é a justiça. Quem executa a ordem judicial é o Poder Executivo local. Seja município, seja os estados, seja o governo federal. Se é o contrário, não é democracia. É ditadura burguesa na forma da lei. Não é para aceitar. Simples assim, não é para aceitar. E se a Ratazana Júnior tem tanta vontade assim de dar outros voos, podia começar voando para o Almirante Tamandaré, que pode ir a pé, e garantir a moradia das pessoas. E não ficar de... Eu falo de palhaçada, uma palhaça é coisa séria, né? Estamos estourados, companheiro. Estamos estourados. Mas tudo bem, foi muito bom. Para a gente finalizar aqui, eu só quero lembrar vocês de que não é de hoje que o Ratinho Júnior está aprontando isso, ele já está aprontando um monte de coisa, ele foi omisso no caso que a gente noticiou aqui sobre a decapitação dos indígenas, que não foi a primeira, essa última que a gente noticiou, houveram outras, e ele está sendo omisso, não cumpre com a sua função.
Mas nós ficamos por aqui. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Amanhã estaremos de volta às 9 horas da manhã, aqui no YouTube ou nos nossos canais parceiros, né? E você pode também nos mandar um pix aí para ajudar no sindasp@gmail.com. Um abraço, Bruno. Forte abraço, segue o JT.